Glória a Deus. Louvado seja o nome de Cristo Jesus, nosso eterno Senhor, Deus e Salvador. Bendito seja o seu poderoso nome. Eu sou o pastor Van e quero compartilhar com você mais um estudo da graça, um estudo abençoado. Em primeiro lugar, como sempre, que você me mantenha em oração para que Deus possa me estar trazendo graça, iluminação, conhecimento. E em seguida, se você se identifica com esse estudo, com este canal, Iluminados pela Graça, você clica aí e compartilha, tá bom? E também você se inscreva no canal, dá uma força aí ao seu amigo das tardes e dá uma força no canal. Então o estudo de hoje é um estudo polêmico, sim, polêmico. Você está vendo aí, olha só. Então, a você, meu amigo, minha amiga, companheiro das tardes, eu também quero agradecer a Deus, pela força que a minha esposa tem me dado, meus 2 filhos têm me dado, a audiência que a gente tem ganhado, tem alcançado lá em Costinha, com a minha irmã Eliane, a minha sobrinha Denise, Aninha, Daniel, o irmão Dantes e outros irmãos que nos acompanham, no canal Iluminados pela Graça. Também meu primo Beto, irmão Beto, também lá no Rio de Janeiro, quando ele se encontra lá, a audiência é grande lá no Rio de Janeiro. E aqui em Cabedelo, onde eu moro, Camboinha, os irmãos da igreja, Comunidade Cristã Graça Revelada, ok? Ali nós congregamos ali, nos reunimos ali. Não fazemos do templo, é bom deixar bem claro para o pessoal da graça, não estranhar. Não fazemos do templo a nossa igreja, nós somos a igreja. O templo é onde nós nos reunimos todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, às 19 horas da noite, e aos domingos, às 19 horas da noite até às 21 horas. Nos reunimos ali, falamos da graça, glorificamos o Cristo ressuscitado, amém? E nos alimentamos e glorificamos a Deus e somos transformados a cada culto, a cada reunião, pelo Evangelho da Graça de Cristo. Amém? Então a todos e a você que está chegando dos 4 cantos do Brasil, você que já é associado, que já é inscrito neste canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus continue te abençoando, abrindo o teu entendimento para que você seja também um iluminado pela graça de Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá? Vamos hoje, a partir de hoje, eu dei um tempo no estudo sobre os estudos anteriores, e agora é muito, eu tenho visto, alguns estudos, principalmente, os irmãos da graça, falando sobre o estudo sobre o espírito do homem quando morre, para onde vai, o que acontece. Antes da cruz, o que acontecia, depois da cruz, o que acontece com o espírito. Então, eu me preparei e estou lançando esse estudo. Eu espero que você se identifique. Se não gostou, se gostou, comenta aí embaixo. Comenta aí, e com respeito, com cautela, tá certo? E eu, na maneira do possível, eu vou te responder. Amém? Para a glória do nome de Cristo Jesus, tá certo? Então, o tema é: o que significa sono da alma? Olha só, o tema é forte. Amém? Então, o que significa sono, o sono da alma? Ok? Então, algumas denominações, alguns teólogos, pessoal os irmãos de algumas denominações, como por exemplo, os adventistas do 7º dia, as testemunhas de Jeová, ensinam que quando o cristão morre, ele
ele entra em um estado de inconsciência, ele fica inconsciente, ele perde a consciência, tá bom? Então ele fica em um estado de inconsciente e que só voltará à consciência somente na ressurreição do corpo para a vida eterna. Bom, isto é o que ensina os irmãos da Adventista do sétimo dia e Testemunho de Jeová e também uma boa parte, né, ou quase a maioria, né, do pessoal da graça consumada. Aí a pergunta é, Pastor Van, o senhor também pensa assim? Não, eu não penso assim. E eu vou mostrar para vocês, eu vou argumentar, eu vou lançar o meu argumento, a minha defesa, os textos bíblicos e no final você tira a sua conclusão, tira as suas dúvidas, ok? Então, o texto é esse aqui, ó, Ezequiel 18, versículo 20, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Apenas essa parte do versículo. A alma que pecar, essa morrerá. Então, eles pegam este versículo, esse texto e alguns outros, né? Mas esse texto é o texto básico, é o texto inicial, é esse que puxa os demais, que eles lançam, principalmente os adventistas, as testemunhas de Jeová e o pessoal da graça, que eu tenho assistido, né? Eu vejo os vídeos, né? Eu vejo os temas, acompanho também. Então eles pegam esse texto, né, e diz, olha aí, tá vendo? Não está escrito aí? A alma que pecar, esta morrerá. Então, ou seja, para eles, a alma morre. Não é verdade? Então, a pergunta é, sim, aí eu quero trazer, depois eu volto para o sono da morte. Mas isso é um tema só para chamar a sua atenção. Isso é um tema que eu vou lançando, ok? Eu quero também dizer a você, se você vê a câmera balançar um pouco, é por causa da suspensão dela, né? Aqui o vento bate, então a câmera ela balança um pouco. Mas não é que tem tremor de terra, não é que o mundo está se acabando, chegou o fim, estamos no apocalipse, nada disso. O apocalipse já aconteceu, os últimos dias já aconteceram, a grande tribulação já aconteceu. Então, Jesus já veio fazer juízo a Israel, já voltou em 70, tá bom? Então, o que resta agora é você sair do sistema religioso, sair dessas cadeias, né, religiosas, aceitar o evangelho da graça, né? E quando a sua mente for salva e você morrer, aí você vai acontecer com você aquilo que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5. Você vai receber um edifício, uma mansão feita por Deus, né? Lá nos céus, eternamente, ou seja, um corpo incorruptível e estará para sempre na presença do seu Senhor de Cristo Jesus. Amém? É outro tema, é outro assunto, mas vamos para cá. O que acontece com o sono da alma? Muito bem. Então, a pergunta é, na morte, o que se separa, o que sai do corpo? Isso aqui, se você entender isto, aí você vai ter uma outra noção. Porque eu já ouvi, veja bem, para mim isso é uma novidade. Eu já ouvi alguns pregadores da graça dizerem que antes da cruz, quando a pessoa morria, o espírito ficava preso na sepultura. Bom, dizer é uma coisa, provar é outra. Dizer que o espírito ficava preso na sepultura, por quê? Porque eles alegam, eles sustentam, né, que o Hades, o inferno, é sepultura. Mas eu tenho um outro entendimento nas Escrituras, certo? Não é porque eu defendo também que Jesus veio em 70, que já houve a grande tribulação, que os espíritos já estão aperfeiçoados em Cristo Jesus, né? Que já houve a ressurreição espiritual, que eu vou concordar em tudo que eles dizem. Não.
negativo. Então, eu não concordo que os espíritos ficavam, o espírito do homem ou a alma, quando morria, antes da cruz, ou antes de 70, como eles também afirmam, o espírito ficava preso na sepultura. Eu acho isso um pouco de exagero, é uma hipérbole. Eu acho um pouco de exagero. Agora, isso é do espírito sem base bíblica, né? Sem mostrar, né, nas escrituras, né, que o espírito ficava preso na sepultura. Eu vou mostrar o outro pensamento, eu vou mostrar o outro lado das escrituras que talvez até o pessoal da graça nunca ouviu, nunca viu, né? E quem sabe possa até mudar, né, os pensamentos, né, essa ideia. Né, como eu já vi ontem, né, um estudo de um abençoado da graça, né, e, pô, tem meu respeito, aprendo com ele, né, e ele já está vendo do outro lado. Ele já vê que a alma sobrevive após a morte, coisa que em outros vídeos ele não acreditava assim, tá certo? Mas vamos passo a passo, versículo por versículo, para a gente trazer o entendimento nas escrituras. O que as escrituras diz? O que após a morte, para onde ia os espíritos? E hoje, após a morte, para onde vai, né, o espírito do homem após a morte? Então, na morte, o que separa? O que se separa, né? O que sai do corpo é a alma ou o espírito? É a partir desse ponto que a gente vai buscar entendimento, buscar o conhecimento, buscar a razão nas escrituras. O que se separa do homem quando o homem morre? É a alma ou o espírito? Então, como eu falei no início, a Testemunha de Jeová e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, toda a Igreja Adventista, todo o Testemunho de Jeová e o pessoal da Graça Consumada, eles sustentam que a alma morre, que a alma é a razão, que a alma são os pensamentos, que a alma gera a emoção, que a alma está ligada ao corpo. Será? Vamos ver? Então, o que se separa quando o homem morre? Ok? Muito bem. Uma observação aqui de início. A alma e espírito, será que são coisas diferentes? Será que alma e espírito são coisas completamente diferentes? A alma é uma coisa e o espírito é outra coisa completamente diferente. Será? Ok. Ou a alma e espírito são a mesma coisa. Então, a alma que pecar, esta morrerá. Vamos colocar aqui um texto em Gênesis, capítulo de número 2, Gênesis capítulo de número 2, e o versículo de número 7, que diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu vou deixar o texto falar, tá bom? Do jeito que foi traduzido. Eu não quero entrar aqui na questão teológica, tá bom? Não quero entrar na questão teológica, eu quero só usar os textos, tá certo? Quando for necessário, aí a gente entra, se aprofunda mais na questão teológica. Mas o texto aqui, o versículo diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem veio do pó da terra. E em seguida, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. Aí depois, o homem foi feito, passou a ser a alma vivente. Veja que eu estou usando aqui esta versão aqui, Almeida Corrigida Fiel, tá certo? Poderia usar outras edição aqui, mas eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel. Eu gosto de usar muito a NVI, mas eu passei para essa porque traz mais luz ao texto, tá bom? Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra
e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Depois disso, depois o homem estava formado, Deus chega, sopra o fôlego da vida, aí o homem passou a ser alma vivente, ok? Então, Adão passou a ser uma pessoa unificada com o corpo e a alma, correto? Adão, o ser, a pessoa, aquele homem, depois que recebeu o fôlego de vida, ele passou a ser uma pessoa unificada com corpo e alma. Sim ou não? Sim, corpo e alma. Ou simplesmente Adão passou a ser um ser vivo, um ser unificado. Adão tinha um corpo e uma alma, correto? Muito bem. Quando analisamos o uso das palavras bíblicas como alma, do hebraico neph, e do grego psiche do grego, e espírito do hebraico roach, e do grego pneuma, entendemos que são usados indistintamente. Quando você olha direitinho para os textos que estão no Antigo Testamento e do Novo Testamento, você vai ver que alma e espírito são indistintos, ok? Você vê que uma coisa que está para a alma está para o espírito. Uma coisa que é referente ao espírito é para a alma. Você vai chegar lá, tenha calma. Então, você vai perceber que não vai haver diferença entre alma e espírito. Então, esse estudo também é chamado de tricotomia ou dicotomia, tá certo? A tricotomia é todo aquele que acredita que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Ele é um tripartido. A dicotomia é todo aquele que crê que o homem é constituído de corpo, alma ou espírito, ok? Ele é dipartido. Então ele só crê somente que o homem é constituído de duas partes. A parte, o dicotomista, a parte material e a parte imaterial. A parte corruptível que morre e a parte que sobrevive é a morte, que chama de alma ou espírito. Certo? Os que acreditam que o homem é constituído de três partes, creem que a alma morre. Aí é onde nós vamos tirar essa diferença. Nós vamos formar aqui, quem sabe, né, um outro pensamento dentro das Escrituras, sem achismo, né, sem heresias, lançando luz, lançando textos, lançando base bíblica. Então, muito bem. Entendemos que são usados indistintamente os termos alma e espírito. Você vai ver que não vai haver diferença, ok? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que está aqui, quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, daí por diante o homem passou a ser chamado alma vivente. Então, só depois que Deus soprou o fôlego de vida, o homem passou a ser chamado alma vivente. Vamos ver isto aqui em Isaías 42. Isaías, vamos ver, de número 42. Olha só que revelação. Versículo 5, que diz: assim diz Deus, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela, que dá respiração, né, ao povo que nela está, e o espírito. São duas coisas diferentes. Vamos ver se clareia mais um pouquinho. Você já viu que o homem, Deus deu ao homem o espírito, o fôlego de vida, que dá respiração, fôlego de vida, e o espírito, ok? Vamos Zacarias, vamos para Zacarias, capítulo de número 12,
e o versículo de número 1. O que é que diz? Peso, olha só, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estendeu o céu. Ele diz, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Olha só, Deus forma ou formou o espírito do homem dentro dele, ou seja, dentro do homem existe um espírito. E o fôlego de vida, não esqueça disso, fôlego de vida para manter, né, o corpo vivo e o espírito. E para que esse espírito? Para que serve esse espírito? E por que Deus formou este espírito dentro do homem? Será que quem tem consciência é o fôlego de vida ou o espírito que nele está? Vamos ver. 1 Coríntios, Hebreus, vamos ver Hebreus, né? Vamos ver aqui, cartas aos Hebreus, né? Como queira, eu pelo menos digo que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, a carta aos Hebreus. Mas se você quiser dizer que foi Apolo, que foi João, que foi Tomé, que foi Bartolomeu, que foi Febe, não vai interferir, certo? Não vai interferir na escrita ou no conteúdo, tá bom? Então vamos para Hebreus, capítulo 12 e o versículo de número 9. O que é que diz? 12, 9, que diz, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, ou dos Espíritos, para vivermos? Pai dos Espíritos. Mas não era uma alma, né? O homem não seria ao pai daqueles que têm fôlego de vida, né? Ou os pais das almas. Mas veja que Hebreus, ele já coloca aqui, é o pai dos espíritos. Calma aí. Por que Zacarias diz que Deus formou o espírito dentro do homem? E qual é a função deste homem, desse espírito no homem? 1 Coríntios, vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 11. Olha só que revelação abençoada. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Como é que você vai conhecer você mesmo? Olha só. Senão o espírito do homem que nele está. Será que o fôlego de vida lá de Gênesis tem algum entendimento? Ou é mais do que aquilo que nós aprendemos, pensamos, né? Que simplesmente era um fôlego de vida que quando morre se apaga tudo aqui. Será? Será que é isso que Deus criou? O que Zacarias 12:1 diz, né? Que Deus criou dentro do homem, formou dentro do homem o espírito. Olha o que é que Paulo diz, né, sobre o espírito no homem. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Então o Espírito que está em nós, o nosso Espírito, é que sabe, é que tem entendimento, né? Mas eles dizem que é a alma, que é a parte emocional, é que tem contato, né, com as coisas deste mundo, com as emoções. Não, Paulo diz que não. Paulo diz que quem sabe as coisas do homem é o espírito do homem, que nele está. Tudo bem, mas vamos avançar mais um pouquinho. Quem sabe já está trazendo luz ao teu entendimento, né? O homem é corpo, alma e espírito, ou o homem é corpo, alma ou espírito, tá bom? O que está dentro do homem é uma alma ou é um espírito? Ou o homem, dentro do homem tem uma alma e um espírito, ok? Vamos lá, vamos devagarzinho. Então, a alma, olha só, a alma é vivente, porque ela não depende do corpo. A alma, ela é vivente, a alma não depende do corpo. Que é isso, pastor?
É porque você nunca aprendeu assim, dessa forma? Você nunca viu assim, desta forma? Nunca teve esse entendimento, né? Então você acreditava, né, que o Espírito ficava preso. Eu não consigo acreditar assim. Né? Se algum pregador da graça me convencer biblicamente, quem sabe eu possa até voltar atrás. Mas eu aprendi dessa forma, segundo as Escrituras. Então, veja aqui, olha. A alma é vivente porque ela não depende do corpo. A alma não depende do corpo. O corpo é que depende da alma. Você quer ver isso? Mateus, vamos lá para Mateus, olha só. Mateus capítulo de número 10, esse versículo aqui causa divisões no meio da religião. Versículo 28, olha só. A alma não depende do corpo. O corpo é que depende da alma para sobreviver. Olha lá. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, né? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ok? Mas isso aqui foi uma parábola, isso aqui não vale, Jesus não quis dizer isso, né? Sempre tem uns arrumadinhos, tanto na religião como agora da graça. Eles estão arrumando, estão fazendo um arrumadinho para poder encaixar os seus pensamentos. Mas olha o que Jesus disse. Será que Jesus mentiu? Será que Jesus não quis dizer isto? E não temais os que matam o corpo morre. E não podem matar a alma. Não podem matar a alma. Achou pouco? Muito bem, vamos aqui para outro texto. Vamos para Tiago, ou seja, repito, a alma é vivente porque ela não depende do corpo para sobreviver. O corpo sim, é que precisa da alma. Mateus 10, 28. Não tema aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Tá certo? Agora vamos para Tiago, capítulo de número 2 e o versículo de número 24. Olha só. Tiago, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Aqui. 26. Capítulo 2, 26. Porque assim como o corpo, olha só a confirmação de que Tiago aprendeu com o mestre, certinho. Assim como o corpo sem o espírito, sem a alma, está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Mas a primeira parte, assim como o corpo, veja que o corpo é que depende da vida e a vida está na alma. O espírito, né, é a vida do corpo. Assim como o corpo sem o espírito, veja o que Jesus disse. Olha só, olha o trocadilho aqui. Tiago usa espírito. Jesus usa alma. Será que é duas coisas diferentes? Não temas o que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada com a alma. Jesus só citou duas substâncias, corpo e alma. Tiago só usa duas substâncias, corpo e espírito. Ou seja, assim como o corpo sem o espírito está morto. Será que existe uma terceira substância, a alma? Tiago não poderia usar, Jesus não poderia usar espírito também, mas Jesus usou a alma. Será que Tiago ele quis dizer que Jesus se equivocou, né, na expressão? Será que ele ou Jesus não quis dizer aquilo, né? Que o corpo, que a alma não depende do corpo. Veja, olha a situação em que nós chegamos, tá bom? Então, o que sobrevive à morte? É a alma ou o espírito? Isso você vai ver devagarinho, versículo por versículo. Então você viu que a alma é vivente. A alma é vivente porque ela não depende do corpo. O corpo é que depende da alma. Ou uma observação aqui, uma primeira observação aqui eu quero deixar. Alma é espírito, alma é um espírito dentro de um corpo. A alma é um espírito dentro de um corpo.
é aquilo que a gente viu, isso aqui, ó, Gênesis capítulo 2, né? Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 7. Então isso aqui, ó, alma é isso aqui, ó, alma é um espírito, Deus pegou do seu espírito e nos deu. Aí, ó, 7, que diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas com fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, esta alma vivente não depende do corpo, ok? Esta alma vivente passou a ser, teve um nome, e este nome passou a ser Adão. Adão, a pessoa, um ser vivo, unificado a alma e corpo, passou a ser um ser vivente. Então, esta alma passou, né, a alma, né, é um espírito dentro de um corpo. Então, esta alma ela estava dentro do corpo de Adão, como está dentro do meu corpo, está dentro do seu corpo uma alma ou um espírito, ok? Então, a alma é um espírito dentro de um corpo. Agora, o que é espírito? Espírito é a alma desencarnada ou desencorporada. Vamos ver isso, vamos voltar lá, vamos ver o mesmo texto que a gente viu. Deixa eu ver aqui, Tiago. Veja bem. Então, alma, antes de eu passar aqui, a alma é um espírito dentro de um corpo. Enquanto o espírito está no corpo, é alma. A alma que pecar, esta morrerá. A pessoa, o ser vivo, o cidadão. Você vai ver isso, tá bom? Não saia não. Vá até o final. Aí você tira a sua conclusão, tá bom? As escamas caem, o véu cai por terra, né? E a graça é restabelecida no conhecimento de Cristo Jesus, segundo as Escrituras. Então a alma é o espírito dentro do corpo, né? Gênesis 2,7. Deus soprou, o homem recebeu o Espírito de Deus, o fôlego de vida, e ali ele passou a ser chamado alma vivente. Agora, e o Espírito, pastor? O Espírito é a alma desencarnada ou desencorporada. Tiago 2, versículo 26, ele diz, porque assim como o corpo sem o espírito. Veja que quando sai, ele é espírito, né? Então, o corpo, o espírito, quando o corpo padece, o espírito sai. Só sai uma coisa de dentro do homem. Só sobrevive uma coisa de dentro do homem. Ou alma ou espírito. Depende da colocação do autor do livro. Então, Tiago diz que é espírito. Jesus disse que é a alma. Então, ou alma ou espírito. Você que escolhe a colocação que você quer dar. Tá bom? Então, agora a segunda observação. Tanto os homens e os irracionais, eu conversando uma vez, quando eu era vamos dizer assim, um novo convertido, e eu conversando uma vez com um testemunha de Jeová, ele era muito prático, né, muito dado aos estudos, e todos eles são, nós é que somos preguiçosos, então eu me despertei a estudar por causa disso. Eu quase perco a fé em Cristo Jesus, no meu Senhor, quase abandono tudo, por causa disso. Então ele trabalhava com ele na loja americana, e ele começou a tentar me explicar segundo o raciocínio das escrituras deles, das testemunhas de Jeová. E ele dizia que o homem não tem um espírito dentro do homem, que o homem era igual a qualquer um animal. Aí ele disse assim, mata um animal, um gato, corta ele no meio, uma banda para lá e uma banda para cá, vê se tu vai ver algum espírito. Isso não é um absurdo, um negócio desse? É ou não é? Isso é um absurdo, né? Mas ele disse isso, que o homem não tem espírito, o homem não tem um espírito, ok? O homem só tem um fôlego de vida como qualquer um outro animal. Só isso, morreu, ele diz, acabou-se. Então veja que é o mesmo raciocínio da igreja adventista, dos irmãos adventistas, e também
de uma boa parte dos irmãos da fé, da graça consumada, tá bom? O pior é que eles dizem que o Espírito ficava preso no túmulo, né? Eu não consigo entender isso, né? Antes da cruz, né? Mas vamos entender por aqui, ok? Então, tanto os homens e os irracionais, os animais, possuem almas. Você sabia disso? Possui almas, sim, claro. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 20. Olha só, tanto o homem como os animais possuem isso aqui, ó. E disse Deus, produza as águas abundante répteis. Deixa eu ler aqui direitinho. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Olha só. Está vendo aí? E voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Alma vivente. O que significa aqui alma vivente? Fôlego de vida. Tanto o homem como o animal irracional possui fôlego de vida. Isto aqui, sem isto aqui, o corpo vai padecer, ok? Aí a alma ou o espírito sai. Então Zacarias 12:1 diz que Deus pôs no homem, formou no homem o espírito do homem que já tinha, né, o fôlego de vida. Então, tanto o homem como o animal possui isso. Os animais respiram. Se parar de respirar, eles morrem. E nós também, ok? Agora, então, alma aqui no original, aqui ó, alma vivente, aqui, quando você vai procurar um pouquinho no original, você vai ver que isso aqui é vida. Ou seja, tanto o homem como o animal possui vida. Vida, ele está vivo, ok? Agora, presta atenção. Dentro do homem, desta vida do homem, Deus formou o espírito, que é diferente de alma, tá bom? Diferente disso aqui, ó, de vida. Deus formou o espírito. Então, Zacarias, vamos voltar para vamos ler Zacarias para a gente aprender aqui. Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 1. Olha só que diz: peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estendeu o céu, o que estende o céu e que funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Forma o espírito. Deus formou o espírito. Aqui não é fôlego de vida. Pode olhar no original que não é fôlego de vida, tá bom? É outra coisa que você vai aprendendo aqui. Agora, também 1 Coríntios, que a gente viu lá, né? 1 Coríntios, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Eu pergunto a você, o animal tem esse raciocínio? Se você disser que o animal... Deixa eu botar logo o versículo. Capítulo 2, versículo 11. Olha só. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Ou seja, se esse espírito é o fôlego de vida, o meu cachorro entende ele mesmo. E me entende. E entende Deus. Porque não é o fôlego de vida? O espírito, não é? O animal não tem o mesmo fôlego de vida que o homem, segundo as testemunhas de Jeová e segundo o adventista do sétimo dia? Então, olha só. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito? O espírito é que conhece a você mesmo e o que está ao seu redor e vai buscar as coisas de Deus. É pelo espírito. O animal tem isso? Não tem. Tá vendo como tá chegando, como tá clareando, né? Como você está se envolvendo, né? Na formação do homem. Então nós vamos ficar por aqui, bem, e depois no próximo estudo, né? Esse é o de terça-feira, né? Que eu estou gravando hoje para lançar terça-feira, né? Aí terça, quarta, quinta e sexta, e talvez sábado nós vamos dar continuidade a este estudo abençoado, né? E depois nós vamos falar o que significa o sono da morte, né? Quando o homem morre, ele fica inconsciente.
Os próprios irmãos da graça concordam com as testemunhas de Jeová e o adventismo do sétimo dia. O pior ainda, eu quero que eles esclareçam isso, como é que um espírito que conhece o homem, que sobrevive à morte, ficava preso na sepultura. Então, testemunhos de Jeová estão certos? Dizer que assim como Deus deu vida aos animais, deu vida aos homens, né? É a mesma coisa? Este espírito, esta alma que está nos animais, também que está no homem, faz a mesma função, né? Tem a mesma função apenas de mantê-lo vivo? Será que é isso? Paulo diz que não. Paulo diz que o Espírito que está em nós, o Espírito do homem, nos faz conhecer. Leia direitinho aqui, olha. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o Espírito do homem que nele está. E esse Espírito, ou esta alma, é que faz diferença dos seres irracionais. Tá bom? Então, até o próximo estudo. Daqui para frente você só vai se alimentar, trazer conhecimento, crescer na graça, no conhecimento, até você dizer, rapaz, agora sim, agora o conhecimento da graça está me libertando, está me trazendo paz, e o homem é constituído de corpo, alma e espírito, ou ele é constituído de corpo, alma ou espírito? O que sobrevive à morte? O espírito ou a alma? Próximo estudo, assim Deus permitindo. Amém?